Evangelho, vida e amor, Evangelho consolador. Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa Casa Fraterna. Sei que tem muitos aqui que já estão vindo pela primeira vez na casa. Se estiverem pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Fraterna, Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, mas carinhosamente nós chamamos de Casa Fraterna, né? É assim que nós chamamos a casa. Antes de mais nada, eu vou só fazer uma prece. Vamos pedir, então, que todos se coloquem nas cadeiras relaxadamente. E assim, ligados ao plano maior, aos nossos amigos espirituais, que desde as primeiras horas desse dia, vem preparando esse ambiente, essa casa, harmonizando e higienizando, para que possamos fazer a nossa parte. Vamos agradecendo aos mentores dessa casa fraterna, aos mentores dos trabalhos que compõem essa casa, aos nossos mentores, por todo amparo, intuição. Esses mesmos amigos que estão sempre presentes e que não desistem nunca de nós. Com eles, vamos subindo até as esferas de Jesus, onde nós agradecemos imensamente por todas as lições de amor deixadas no seu Evangelho de luz. Essas mesmas lições que ainda temos um pouco de dificuldade em praticá-las, mas com fé, paciência, perseverança, vamos galgando cada degrau da nossa evolução. E assim, com Jesus, vamos até nosso Pai, Criador, Senhor de todas as horas, a qual nós agradecemos imensamente por estarmos nessa casa, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora e confortadora. Nesse sentimento de gratidão, de joelhos em perispírito, humildemente dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos pedir então licença à espiritualidade, para que possamos começar os trabalhos dessa noite. Que assim seja.
Boa noite, então. Então, hoje uma noite um pouquinho diferente para nós, muito especial. A gente tem nossos queridos Elizabeth Lacerda e Alex. Eu vou deixar para eles se apresentarem, né? É mais fácil. Então, curtam a noite e melhor assim, né? Eu sou o Alex. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Aie, lara, laie, nanara, nanaie, que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Boa noite a todos. Eu sou Elizabeth, para quem não conhece, e é com muita alegria que estamos aqui hoje para cumprirmos mais um chamado, mais um convite, mais um serviço.
né? Contamos com a vibração, com a caridade, com a misericórdia de cada um que aqui está, para nos auxiliar nas vibrações, para que o trabalho possa se engrandecer. Ninguém faz nada sozinho. Nós sempre precisamos uns dos outros. E que essa noite, essa casa, se encha de mais luzes ainda, com a permanência dos mentores espirituais, daqueles que nós trouxemos conosco, dos nossos anjos guardiões. E que seja uma noite feliz para todos nós. E aqueles que, infelizes ainda, cercados às vezes de escuridão, contrários ao trabalho do Cristo, possam receber o abraço carinhoso do Mestre Jesus e, quem sabe, mudar de ideia, mudar de sintonia e seguirem na luz. Que tenhamos todos uma boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite. Então, nós pedimos licença aos espíritos que dirigem as atividades dessa casa, para nós, para aqueles que gentilmente nos acompanham ou permitem que nós os acompanhemos. Nós pedimos a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. Sabemos que as palavras saem da nossa boca, mas o desejo é que elas partam do nosso coração na direção dos corações de cada um que está com o coraçãozinho ligado nesse momento. Aos amigos de casa, no nosso canal, assistirão posteriormente. Infelizmente, nós não conseguimos que a internet da casa fosse suficiente para segurar, sustentar a transmissão. Nós estamos gravando e cumprimentamos aqui os amigos do Instagram da casa de vocês, que sejam muito bem-vindos também. Hoje nós vamos ter que dar uma acelerada, né, para aqueles que estão acostumados com o nosso jeito, a nossa dinâmica, né? O tempo nosso hoje é um pouco mais restrito, e como nós havíamos realizado as programações, né, para aproximadamente 2 horas, nós teremos que reduzir para que o conteúdo seja compartilhado da forma que foi planejado. Então, não estranhe se a gente se parecer que a gente está um pouco mais rápido, né, do que normalmente a gente se apresenta. Nós estamos na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, como já foi anunciado aqui antes, né, no Jardim São Ricardo, aqui em Pirituba, cidade de São Paulo. Hoje é a nossa transmissão de número 1200. Que bênção, né? Pode ser muito, pode ser nada. Vai depender do proveito que nós tirarmos de tudo isso. Terça-feira, dia 22 de outubro, quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 22 de outubro, 23 de outubro de 2024. O tema hoje é um tema muito interessante. Inclusive, eu recebi várias recomendações para que esse tema não fosse utilizado. Mas, em respeito e confiança que tenho em Chico Xavier, em Emmanuel, eu resolvi não modificar, tá? O tema é cadáveres. Estranho, né? Teve gente que já torceu o nariz aí. Eu imaginei que isso ia acontecer, porque foi o que aconteceu comigo, quando eu tive acesso a esse texto, né, que é assinado pelo nosso querido Emmanuel. Mas antes de apresentar o texto referido, eu gostaria de justificar o porquê trazer esse assunto aqui para a Casa Espírita, né, e para esse centro espírita que está aberto para o universo, aí, que é essa internet, né? Certa vez, Chico Xavier falou da importância de nós nos prepararmos para a morte do corpo físico. E ele falou assim, ó, no futuro, os homens cogitarão se prepararem em bases de educação raciocinada sobre o que lhes acontecerá depois da morte do plano físico. Porque, efetivamente, ninguém vai morrer, no sentido de desaparecer. De vez que nos achamos todos, queiramos ou não, diante da nossa própria imortalidade, além do corpo que usamos atualmente.
Então o Chico está falando que vai chegar um tempo que a gente vai conversar desses assuntos aqui naturalmente, porque para nós representará treinamento. Então quem sabe nós antecipemos, né, esse futuro. Esse é o propósito da noite de hoje. Lamennais, na Revista Espírita de dezembro de 1860, publicada por Allan Kardec, apresenta um texto chamado Alegoria de Lázaro. E lá ele escreveu assim, Cristo gostava de um homem chamado Lázaro. Quando soube de sua morte, grande foi a sua dor e se fez levar até o seu túmulo. A irmã de Lázaro suplicava ao Senhor, dizendo: é possível restituirdes a vida a meu irmão? Ó vós, que o amáveis tanto, devolvei-lhe a vida. E aí Lamennais escreveu assim, mundo do século XIX, porque foi quando foi publicada a Revista Espírita. Eu posso atualizar isso aqui? Mundo do século XXI, também estás morto. A fé, que é a vida dos povos, extingue-se dia a dia. Em vão, alguns crentes quiseram despertar-te de tua agonia. É muito tarde, Lázaro está morto, só Deus o pode salvar. Então o Cristo se fez conduzir ao túmulo. Levantaram a pedra do sepulcro. Cercado de faixas, o cadáver se apresentou em todo o horror da morte. Cristo lançou um olhar para o céu, tomou a mão da irmã e, levantando a outra mão para o alto, exclamou: Lázaro, levanta-te. Apesar das faixas, a despeito do sudário, Lázaro despertou e se levantou. Ó mundo, diz Lamennais, tu pareces Lázaro, nada te pode devolver a vida. Teu materialismo, tuas torpezas, teu ceticismo, são outras tantas faixas que envolvem o teu cadáver, e cheiras mal, porquanto há muito tempo estás morto. Quem te gritará como a Lázaro? Em nome de Deus, levanta-te. É o Cristo que obedece ao apelo do Espírito Santo. Século, a voz de Deus se fez ouvir. Estarás mais corrupto que Lázaro? Lamennais, Revista Espírita de dezembro de 1860. Em cada coração uma saudade, saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho, cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia.
Jesus vai te amparar. Trabalha, ora, confia, Jesus vai te amparar. Só Jesus na causa, hein? De acordo com Lamennais aqui, o mundo está custoso. Quem é esse? Quem faz parte desse mundo? Quem somos esse mundo? É difícil, né? Eu acredito que esse assunto, poucos de nós falamos dele. Deveríamos, talvez, em torno de uma mesa, uma família conversando sobre assuntos do cotidiano, tratar. Não tem sentido isso? Bom, como eu disse para vocês, o capítulo foi assinado por Emmanuel e está no livro chamado Pão Nosso, capítulo 23, Cadáveres. Foi assim que Emmanuel resolveu intitular o assunto. E ele começou citando uma passagem do Evangelho de Mateus, versículo 28, do capítulo 24. Lá diz assim, ó: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Será que a expressão está relacionada somente ao cadáver representado pela morte do corpo físico? Seriam só esses os mortos? Emmanuel então começa seu raciocínio falando assim, ó: apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Aqui a gente já começa a entender que Jesus está dizendo para nós o que Lamennais reforçou na Revista Espírita. Há muitos mortos vivos, usando a expressão popular. É muita sombra que fede. Maria Dolores, no livro também chamado Maria Dolores, capítulo 12, traz um poema chamado Rendição, onde ela aborda da seguinte forma: perdoa-me, Senhor, se estou cansada de meus sonhos falidos, longe de ti vagando estrada a estrada, nas muitas quedas de meus tempos idos. Jesus, se posso ainda despenhar-me na treva em que o passado me envolvia, que a tua previdência me desarme qualquer inclinação à rebeldia. Se ainda posso afundar-me em desalinho, replantando ilusões para frutos amargos, não me deixes a sós nos passos do caminho, conserva-me no chão de meus próprios encargos. Se agindo ou imaginando estiver a ferir, no gesto sem razão de que ainda me valho, guarda-me no dever sem meios de fugir à escravidão bendita do trabalho. Nas construções verbais a que me entrego, no anseio de encontrar tarefas benfazejas, não consintas que eu diga às sombras que carrego, induze-me a falar conforme o que desejas. Quando vacile ou tente desertar, da luz bendita com que me renovas, não me deixes sair de meu justo lugar, mesmo à custa de crises e de provas. Despoja-me, Senhor, da sombra que me enlaça, a minha teimosia chega ao fim. Consente-me a entender o que queres que eu faça. Ajuda-me, Senhor, a esquecer-me de mim. Maria Dolores.
Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz de silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma o teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfazem em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfazem em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas. Ela poderia dizer assim: fica tranquila aí que Jesus vai transformar esses espinhos em flores perfumadas para você. Jesus não levantou Lázaro. Ele convidou Lázaro para se colocar de pé. E esse convite, ele ressoa até nós há mais de 2000 anos. Emmanuel continua seu raciocínio dizendo assim, ó: não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Nós precisamos agir na causa. Você pode até disfarçar o pântano, né? Dependendo se você tiver muita flor, se o pântano for pequeno, você cobre ele de flores, ele fica bonito. Mas por baixo, ele continua existindo. E em breve ele absorverá o que foi colocado sobre ele. Só nós temos o poder de eliminarmos esse pântano íntimo.
Não tem segredo. Os corpos apodrecidos, diz Emmanuel, no campo, atraem corvos que os devoram. Que corvos são esses? Que corpos são esses? Que campo é esse? Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Que trabalho é esse? Será aquele que nós nos vinculamos a uma carga horária semanal por meio de uma carteira de trabalho? Ou será um trabalho íntimo? De ressurreição. André Luiz, no livro Busca e Acharás, capítulo 39, ele apresenta para nós algumas características que muitas vezes nos levam a nos entregarmos à morte enquanto ainda encarnados aqui. Ele titulou como texto de tratamento. E ele fala que é perfeitamente compreensível que você atravesse crises de imperfeição e sofra contratempos. Nós somos imperfeitos, estamos a caminho, é natural que tenhamos crises, que os contratempos nos visitem. Eu pensava que era para ser de um jeito, de repente não deu, eu imaginava que iríamos transmitir ao vivo, não deu. É perfeitamente compreensível que repouse em complicados enganos e acorde em vasto círculo de provas. Estava tudo bem ontem, hoje amanheceu tudo atrapalhado. Pode estar tudo bem hoje, e pode ser que amanhã já não esteja tão bem assim. É natural. Que experimente influências obsessivas e padeça disso as consequências. Elizabeth estava comentando hoje que ela teve acesso a uma fala de um irmão nosso aí, que traz informações do alto aí, né? Ele falava disso, que esses processos obsessivos não é nada mais do que a expressão do que nós temos, como diria em Minas Gerais, dentro de nós. Então é natural que, se estamos nessa faixa vibratória, que a gente apresente desequilíbrios aí, e que isso gere sintonia para a aproximação de alguns corvos. É compreensível que lute com tentações, sendo igualmente, muitas vezes, um campo de problemas para os outros. Tem gente que dá problema para você? Sim ou não? Não responde não, gente, só pensa. É natural que muitas vezes nós também sejamos o problema ou a causa dos problemas dos outros. É compreensível que sinta cansaço e desilusão ali agravarem as sensações de fadiga. É possível e compreensível que você reconheça os próprios erros, mantendo difícil resistência para não cair neles novamente. E cai. E às vezes o problema é que a gente parece cachorro correndo atrás do rabo, né? Tudo isso é compreensível, diz André Luiz, porque nós somos ainda criaturas humanas, muito longe ainda do clima dos anjos. O que não se entende, porém, é que você, por isso, deixe de trabalhar na oficina do bem, porque o trabalho na oficina do bem é o único meio de conseguirmos o tratamento necessário a fim de seguirmos adiante nos caminhos de elevação. O trabalho no bem é a única ressurreição possível para nós, Lázaros da atualidade. Do contrário, nós permaneceremos enfaixados nos nossos próprios vícios, nas nossas próprias imperfeições. E onde está o cadáver, ali estarão as águias ou os corvos.
Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Ê, Padre Zezinho, hein? Essa música fala com você? Continuemos com Emmanuel. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Você conhece gente que reclama de perseguição, de obsessão? Um amigo meu me contou que ele participa de uma casa de umbanda. Aí diz que alguém que não conhece do métier ali, né, não entende bem os processos, né, ligou lá e falou assim para ele: você podia pedir para eles fazer uma pesquisa, colocar meu nome, fazer uma pesquisa lá na Umbanda, lá, para ver quem que é que está prejudicando eu, porque a minha vida está um desastre.
Vê se vocês conseguem dar uma rastreada lá, né? Tipo assim, ele está achando que a Umbanda é tipo um Serasa, mais ou menos assim, sabe? Não está dando conta de tanto corvo, tanta águia próxima do cadáver, sabe? E a gente tem que encontrar um responsável, para não falar um culpado. Emmanuel diz mais: alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Quem que você acha que tem mais força? O Cristo ou um corvo? Por que nós estamos sintonizados, considerando-nos atados à influência de corvos e incapazes de sintonizarmos com Jesus? Qual que é a lógica disso? Emmanuel faz um alerta. Conviria, porém, seria conveniente muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, dessa natureza, que apenas acusam os próprios autores. Tem um ditado antigo que diz assim, que quando João fala mal de Pedro, João está falando mais de João do que de Pedro. É isso aqui. O que Emmanuel está dizendo é que quando nós começamos a apontar o dedo demais para fora de nós, é aquela história, é um apontado para o outro, 3 para nós e 1 para Deus. E aí, não tem Cristo que te levanta, criatura. Outra coisa, nós estávamos aqui hoje ajustando os equipamentos aqui e olhando para essa imagem aqui, né? Os nossos comentários eram mais ou menos assim, nossa, dá uma vontade de entrar aí, né? Subir essa escada aí, né? Eu lembrei de uma fala que tinha lá no Goiás antigamente, sabe? Eu não sei se aqui o povo falava isso não, porque a gente imagina que ali é a escada que vai para o céu, né? O povo de casa, infelizmente, vocês não estão conseguindo assistir agora aí. Mas não dá a impressão, é a escada que vai para o céu, né? E o povo lá falava assim, ó, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Só que, com essa doutrina consoladora que é o Espiritismo, a gente vai renovando os conceitos, né? E aí a gente chega à conclusão que morrer não garante terreno no céu. Porque o céu não tem um CEP, ele é dentro de nós. Então, você estando encarnado ou desencarnado, se você estiver no inferno agora, não é porque você vai morrer, que você vai subir a escadinha para ir para o meio das nuvens lá. Capaz que você pode parar nos lugares até mais custosos. Pensa. Espírito Mariano, no livro Falando da Terra, capítulo 32, Reflexões. Para mim, esse capítulo 32, o livro Falando da Terra, Reflexões, assinado pelo Espírito Mariano, é o mais completo de todos os psicografados por Chico Xavier. Porque esse camarada, ele aborda assim, uma quantidade gigantesca de assuntos dos mais diversos possíveis. E nesse trecho aqui, ele anotou assim, ó, provavelmente estaremos atravessando crises e empeços nos caminhos da luz. Ou ele está errado? Mas se nos ausentamos voluntariamente da luz para acomodar-nos com a sombra, de certo que a nossa situação em qualquer terreno se fará pior. Está com vontade de desistir? Tanto esforço, e você se considera que esse esforço foi em vão, que não está adiantando nada. Ao contrário, parece que está piorando.
Diz Mariano que um trabalhador malhava uma grande pedra, procurando um tesouro que dentro dela se encontrava. Mas, ao golpeá-la pela 100ª vez, assaltou-lhe o desânimo e abandonou-a. Outro trabalhador, então, aproxima-se e, ao primeiro golpe de marrão, logo lhe recolheu a riqueza do seio escancarado. Faltava uma marretada. E às vezes nós desistimos, assim como esse primeiro trabalhador. Toda vez que nós transferimos a responsabilidade da nossa vida para o outro, lançando a culpa da nossa infelicidade, dos nossos insucessos, das nossas tristezas, nós estamos virando as costas para o nosso grande tesouro, que pode estar muito próximo. Nestas noites tão singelas do Evangelho de amor, pra você quero contar o que aprendi com a minha dor. Já não posso me queixar, pois essa vida é uma beleza para quem aprendeu a amar. Já não posso me queixar, pois essa vida é uma beleza para quem aprendeu a amar. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Renasci aqui na terra para cumprir minha missão. Mesmo vaso imperfeito, vim buscar reparação. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é o instrumento do divino artesão. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é o instrumento do divino artesão. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Agradeço pela vida, sou feliz, posso cantar, pois Jesus é meu amigo, não preciso mais chorar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Nesta viola vou
aqui concorda com essa música que diz que cada escolha representa uma vontade? Levanta a mão para eu ter uma ideia. A maioria. Por que a maioria está escolhendo a morte e não a vida? Que vontade é essa? Tão má direcionada. Lá no Goiás o povo fala que quem tem medo de morrer é porque tem medo de viver. Esse preparo para a morte que o Chico Xavier falou aqui, na verdade é um preparo para a vida verdadeira. Continua, Emmanuel. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Por que os urubus procuram os animais que estão mortos? Por que eles não se alimentam dos bezerrinhos no pasto? Tem tanto animal por aí. Certa vez um amigo de doutrina me deu um conceito de obsessor. Ele falou que o obsessor é o sujeito mais educado da face da terra. Porque ele só entra se você abrir a porta, se houver permissão da nossa parte. E essa abertura de porta é sintonia. A partir do momento que eu tenho comportamentos que me levam à morte, não à vida, mesmo em vida, eles se aproximam. Eu estou abrindo. O espírito Jair Presente, no livro Agência de Notícias, capítulo 10, ele escreveu sobre aberturas. Perceba como é muito sutil o abrir das portas para as aves impiedosas. O problema assim começa. Uma frase de ironia, o grito fora do tempo, o gesto de grosseria, a vibração deprimente de todo olhar ofensivo, o barulho inesperado da discussão sem motivo, o fel da maledicência que da boca se desloca, o apontamento infeliz, o cochicho da fofoca, a conversa muito alta, a resposta de machão, o melindre exagerado da ausência de educação, a brincadeira sem graça de qualquer toque que assusta, o veneno que se espalha de toda palavra injusta, a queixa de toda hora, o choro sempre constante, o vinagre da censura, o riso desconcertante, a voz da fera acuada que surge da irritação. Eis algumas aberturas das tramas da obsessão. Mas é o treinamento para a vida, não é treinamento para morrer, né? Então Emmanuel diz assim, ó, os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Cuida do jardim, que as borboletas vêm, não corre atrás de borboleta, não. Isso serve até para trazer mais voluntários para a casa espírita. Eu estava escutando a prosa de vocês aqui. Cuida do jardim, que as borboletas aparecem. Cornélio Pires, Retratos da Vida, capítulo 17, cura de obsessão. Vai escutando, como diz lá em Minas Gerais, assunta, põe sentido. Cartinhas que chegavam para o Chico, pedindo orientação, e ele repassava para os espíritos. Cornélio Pires escolheu uma e disse assim: você procura saber, prezada Rita Simão, qual a melhor das receitas na cura da obsessão? Como sucede à doença que ataca sob disfarce, obsessão quando surge tem os meios de ocultar-se. Muitas vítimas preferem engano, fuga, prazer, a quem se largue na sombra e deixa a sombra correr.
A história, no entanto, é esta: o espírito obsessor é sempre alguém que nos pede ensino, perdão e amor. Alguém que pensa conosco, que fala por nossa voz, que caminha em nosso passo, que vive em nós e por nós. Sempre alguém que nos atrai, seja no bem ou no mal, que nos partilha depois a vida espiritual. Refletindo no problema, considero em torno disso que a cura da obsessão tem a base no serviço. Sabe você, ódio, inveja, paixão, impulso violento, hábito, rixa, aversão, começam no pensamento. Observe e notará, nas lutas do dia a dia, sugestão de obsessor vem pela hora vazia. Tempo recorda moeda, roga caminho direito. Precisamos de equilíbrio para usá-lo com proveito. Pessoa de tempo vago, sem manejá-lo no bem, dá pasto a muita ilusão, ouvindo o que não convém. Quem sofra com tentações, atenda em linhas gerais, a trabalho e mais trabalho, lidando e servindo mais. Obsessor, quando vê a melhoria da gente, passa logo a refletir, tornando-se diferente. É isso aí, a entidade que nos perturba ou complica, converte-se para o bem, pelo bem que se edifica. Se a questão é com você, não se atrase, minha irmã. Tarefa marcada hoje, não deixe para amanhã. Trabalhe, não permaneça cozinhando a alma ferida. Trabalho renova a mente conduz à vida. Vamos de novo? Trabalhe, não permaneça cozinhando a alma ferida. Trabalho renova a mente conduz à vida. Estude, não esmoreça, modifique a própria estrada. Obsessor não aguenta nossa vida transformada. Continue no auxílio aos outros, creia, esforce-se, não tema. Na essência, temos aqui a solução do problema. A cura da obsessão, na reforma se processa, mas pessoa que trabalha, sara sempre mais depressa. Cornélio Pires. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar,
onde colocar a mão eu vou abençoar. Quero ouvir. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Essa música é boa, não é? Falo que os autores foram muito inspirados, né? Está chorando por quê? Como diz lá no Goiás, rapaz, se eu for te contar por quê, nós vamos virar à noite. Tem hora que eu tenho que acreditar em espírito. Tem hora que você fala assim, não, eu tenho que acreditar em espírito. Não tem jeito. Porque assim, nós não programamos, nós não alinhavamos aqui o repertório com o texto. E observem o quanto essa canção encaixou aqui. Vai escutando, Emmanuel. Ele diz assim, ó, um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Invariavelmente, é que não varia. Lá no Goiás a gente fala vareia, né? Porque às vezes a infelicidade, ela vareia, né? Tem hora que você está infeliz por alguma coisa específica ali, e depois já passa e segue a vida e tal, mas o problema é a infelicidade invariável. Toda hora ele está infeliz, ele se afirma infeliz. Está respirando dentro de um túmulo. Todavia, diz o nosso querido Emmanuel, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Não tem sintonia, gente. A minha mãe chamava a sintonia de ligança. Não tem ligança, não dá liga. Ela vai caçar outro que está naquela vibe ali. Está chorando por quê? Está triste? É aqui que nós gostaríamos de chegar, porque é importante entender isso. No capítulo 21 do livro Coragem, Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel falou que tem duas tristezas. Peguei só um pedacinho aqui, tá? Há sim a tristeza construtiva. Há uma tristeza construtiva. E ele explica, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Você usa a tristeza como uma mola propulsora para subir, para melhorar, como diria no Goiás. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Você está chorando por quê? Pelo motivo da tristeza construtiva ou da tristeza destrutiva? É um choro momentâneo ou esse choro é invariável? Paulo, em Coríntios 2, capítulo 7, versículo 10, ele fala a mesma coisa com outras palavras. Ele fala assim, ó, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo gera a morte. Tristeza construtiva, tristeza destrutiva. A construtiva é a tristeza segundo Deus, arrepende, repara e vai para frente.
A tristeza destrutiva, a tristeza do mundo, remói, culpa, desejo de vingança, falta de perdão, e morre. E aí vem os corvos. O espírito chamado Georges, ele assinou Georges e colocou assim, ó, Espírito Familiar, Revista Espírita de junho de 1860, organizada por Allan Kardec. Ele escreveu sobre a tristeza e o pesar. Mesma coisa, só que com mais detalhes. E a gente vai se enxergando nisso aqui. É um erro ceder frequentemente à tristeza. Não vos enganeis, o pesar é o sentimento firme e honesto que se aposta do homem atingido no coração ou nos interesses. Mas a fastidiosa tristeza é apenas a manifestação física do sangue em sua lentidão ou rapidez de curso. A tristeza encobre com seu nome muito egoísmo, muitas fraquezas, debilita o espírito que a ela se abandona. O pesar, ao contrário, é o pão dos fortes. Este amargo alimento nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Não procureis o martírio do corpo, mas sede ávidos pelo tormento da alma. Os homens compreendem que devem mover suas pernas e braços para manter a vida do corpo. É por isso que está cheio de academia aí nas esquinas da cidade, não está? Mas os homens não compreendem que devem sofrer para exercitar as faculdades morais. A dor e o sofrimento é fitness, é academia para o espírito, musculação para o espírito. A felicidade ou apenas a alegria são hóspedes tão passageiros da humanidade que não podeis, sem ser por elas esmagados, suportar a sua presença por mais leve que seja. Isso é forte, né? É fácil aguentar o sofrimento dos outros, a gente não dá conta de aguentar a alegria das pessoas. Se a pessoa começa a contar as coisas boas da vida dela, você não aguenta 3 minutos. Porque nós somos esmagados pela felicidade ou pela alegria. Nós não damos conta disso ainda. Aí a gente se mergulha nessa tristeza e morre. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade, porquanto sois aves sem asas, chumbados ao solo, que olhais o céu e desejais o espaço. Está chorando por quê? De tristeza ou de pesar? O seu choro é segundo Deus ou segundo a tristeza do mundo? Você está chorando por motivo de tristeza destrutiva ou tristeza construtiva? Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, ó meu Deus. Oh, eu sei. Levantar
confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta, no final será tão bom. Não desisto de viver no mundo, não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho. É Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho. É Jesus. É Jesus. Comigo. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Para acabar? É Jesus. É Jesus. Já estão aprendendo, né? Você vai acabar aprendendo, você está indo em todas as palestras. Já está no YouTube, na direção do ser. Procura lá para vocês aprenderem. O povo já está aprendendo, porque antes cantava só o nananá no final, agora já estão cantando a música inteira já. É Jesus, né, gente? Bom. Você está falando aí de obsessão, essas coisas e tal, né? Eu não sei onde eu ouvi, de quem mais, porque a gente acaba ouvindo muitas coisas. Mas diz assim, se a gente tem a capacidade de pensar no inimigo ou num desafeto o dia inteiro, às vezes dorme com ele na cabeça, viaja com ele,
e não tira da cabeça o agressor, o ofensor e tal, aquele que te chateia, se a gente tem essa capacidade, por que que a gente não pensa em Jesus, no lugar de pensar neles? Toda vez que for pensar nisso, pensa em Jesus. O quanto nós vamos lucrar com isso. Troca o pensamento. Veio aquele pensamento ruim de uma pessoa, troca. Pensa em Jesus. Falei, gente, que coisa mais óbvia, mais inteligente, e a gente dando bobeira, né? De deixar o desafeto, o inimigo, dominar o nosso pensamento. Troca na hora. É Jesus. Nananana. Ou então pense em nananana. Tira da cabeça. Bom, Emmanuel conclui a sua mensagem. Viu que não doeu nada? Leve, não foi? A mensagem do Emmanuel? Pois é. Capítulo 23 do livro Pão Nosso, né? Cadáveres. Ele finaliza falando assim, ó, luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Se esforce. Você tem que enfrentar, ninguém vai enfrentar por você. É eu comigo. É você com você. Deixa que o divino sol da espiritualidade é Jesus, né? Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, caixão de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. E a vida vai ficar dolorosa, pesada, tensa. Meu avô tinha um vizinho. Quem é que é da época dos protéticos? Levanta a mão aí, por favor, se você tiver coragem. É porque antigamente, gente, era muito difícil ter um dentista formado na cidade do interior. Não eram os protéticos? Aquilo aprendia a fazer fazendo. E aí tinha um protético lá que era vizinho do meu avô, chamava Dequinha. Isso é acontecido. E aí o seu Firmino chegou lá um dia. Eu não sei se era uma fralda, se era um pano de prato amarrado assim, em volta da cabeça aqui, aquele inchado. Vocês lembram disso? Como lembram, né? Chegou lá, não estava dando conta de conversar direito. E aí, o que aconteceu, seu Firmino? Ele falou assim, sou Dequinha, eu vim aqui para o senhor arrancar esse dente. Tem que arrancar, não tem? Porque não tinha recurso, gente, era arrancar. A alternativa era essa. Aí, mas eu queria saber do senhor, quanto que custa para arrancar o dente? O Dequinha falou para ele assim, com dor, é 100 mirréis. Vocês é da época do mirréis? Quem é da época do mirréis aí? Não levanta a mão não, gente. Só pensa. Falou assim, ó, com dor é 100 mirréis. Sem dor é 50 mirréis. Ué, falei, uai. Aí você escolhe. Ele falou assim, ó, eu quero sem dor aí. Ele falou assim, então beleza. Ele foi lá, gente, pegou... Vocês conhecem truquês? É um alicate, assim, que tem uns dentes mais, assim, afiados, assim. Era aquilo que tinha, não tinha outro recurso. Anestesia, não tinha nem inventado naquela época, não, criatura. Aí ele foi lá, pegou uns moios de algodão, assim, que moiou no álcool, sabe? E foi lá e limpou, assim, o Dequinha era higiênico, limpou bem, assim, o seu Firmino, sabe? Abra a boca e ele, dificuldade até de abrir, gente, aquele doía até dentro do cérebro dele, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, beleza, então, é com dor ou sem dor? Ele falou assim, não, sem dor, até mais barato, aí 50 mirréis, pode arrancar. Aí disse que quando o Dequinha foi lá, assim, juntou o truquês no dente dele, que começou a puxar, ele falou assim, ó, com dor é 100.
Se você gritar, vai encarecer. A vida, escuta isso aqui, a vida sem dores é mais barata, é mais leve. Presta atenção nisso. É o que a espiritualidade está tentando contar para nós. Gente, viver na posição de cadáver é muito difícil, é muito caro, porque nós estamos gastando o que nós temos de mais precioso, que é o nosso fluido vital, e não tem nem como valorar uma coisa dessa, e nós estamos escolhendo viver com dores, pagando mais caro. Não é muito inteligente da nossa parte. Por isso que a gente tem que falar desses assuntos, é por isso que o Chico disse lá no começo, eu repito, no futuro, os homens cogitarão de se prepararem em bases de educação raciocinada sobre o que lhes acontecerá depois da morte no plano físico. Porque, efetivamente, ninguém vai morrer no sentido de desaparecer, de vez que nos achamos, todos, queiramos ou não, diante de nossa própria imortalidade, além do corpo que usamos atualmente. Não importa se você acredita ou não em vida depois da vida. Você não tem jeito de se escapulir. Se você quiser ou se você não quiser, a vida continua e pronto, acabou. Então não é inteligente começar a viver com um pouco menos de dores, e que se forem dores, que nós a convertamos em dores que nos conduzem a Deus, em pesares e não tristezas. Eu escolhi para concluir aqui, já que o nosso tempo está praticamente esgotado, nós temos 8 minutos a mais, que eu contei o início aqui, para você cantar aí. Agora eu vou fazer as matemáticas na ponta do lápis. Vocês estão cansados, gente? Vocês estão cansados? Dá tempo de eu ler um poema aqui, depois a Elizabeth cantar umas 2 de despedida? É uma? É uma então, só que ela falou que não vai desobedecer não, é só eu que sou desobediente mesmo. Leandro Gomes de Barros, capítulo 22 do livro Assembleia de Luz, Notícias da Morte. Vocês querem escutar o poema? Sim ou não? Sim. Eu também, eu estou interessado, porque eu nem lembro mais o que ele falou aqui. Vamos ver aqui. Peço aqui a cada um que por favor me suporte, mas vários amigos mandam que eu escreva sobre a morte. Não sei o porquê da escolha, já que não sou literato. Verso que eu possa compor, recordo uma flor do mato. Antigamente julguei que a morte fosse a visão de uma bruxa escaveirada com a grande foice na mão. Agora que atravessei a terra de toda gente, posso falar de cadeira, que ela é muito diferente. Ninguém escapa na terra às influências da dita. Ela chega para todos, mas pouca gente acredita. Quando não surge de estalo, vem vindo de passo em passo. Começa por uma dor, uma tristeza, um cansaço. Quando desponta de início, pouco a pouco ela reclama remédio, exame, cuidado, silêncio, repouso e cama. Se o céu envia uma ordem de suspender a sentença, ela deixa a medicina afugentar a doença. Mas quando tem carta branca, para trabalho é preceito, ela carrega pessoa agindo de qualquer jeito. É um quadro triste de luta. Muita gente nessa hora pede apoio e proteção a Deus e Nossa Senhora. Uns gritam, quero ficar, tem meus filhinhos pequenos, socorro meu Deus, preciso de mais tempo, mais ou menos. Outros suplicam, doutor, eu pago o que possa ter, tome qualquer providência, mas não me deixa morrer. Contudo, se o céu ordena, de nada a morte se espanta, ciência fica no estudo, remédio não adianta. Então se estira a pessoa, num sono esquisito e enorme, lembrando nesse descanso
uma lagarta que dorme. Depois, recorda um casulo, na caixa, em forma de coxo, e o corpo sem movimento, tome vela e pano roxo. Logo em seguida a pessoa acorda e entra em ação, copiando a borboleta que deixa a casca no chão. Aí é que o carro pega. Se a consciência está boa, é muito encontro feliz, é muita luz na pessoa. Mas se apenas sombra e culpa é o que a mente em si carrega, parece um doente aos gritos, brincando de cabra cega. Vamos de novo? Mas se apenas sombra e culpa é o que a mente em si carrega, parece um doente aos gritos, brincando de cabra cega. Aqui termina a conversa. Nada mais a comentar. Da morte já disse tudo o que eu podia falar. Toda criatura na terra, cada qual por sua vez, recebe depois da morte somente a vida que fez. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, é Jesus. É Jesus. Obrigada. Então, vou fazer a última agora. E cada um dedique a si ou a quem desejar. Nós dedicamos aos mentores dessa casa, a Chico Xavier, a todos aqueles que nos trouxeram, né, com tanto amor, essa doutrina consoladora.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Laie, 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 no que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Terminamos então com a prece de amor, desejando a todos uma noite feliz e dias melhores. Muito obrigada pela presença.